vamos ver, continuando os estudos de matrizes, nós vamos ver os tipos de matrizes que existem. Alguns tipos. Começamos com matriz quadrada. Por que nós chamamos de matriz quadrada? Quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, ela é chamada de matriz quadrada. Então, aqui no exemplo, é uma matriz de ordem 2 ou tipo 2 por 2. Então, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, normalmente eles colocam só uma vez só, ordem 2. Ordem 2 significa que é 2 por 2. Aqui, no caso do outro exemplo, são 3 linhas e 3 colunas. Então, é de ordem 3, ou do tipo 3 por 3. Então, tanto podem ser ter exercícios que coloquem só o número da ordem, por ele ser quadrado, já só coloca a ordem 2 ou ordem 3. Ou também do tipo 2 por 2 ou 3 por 3. A forma de se dizer. Matriz identidade. É quando todos os elementos da diagonal principal, a diagonal principal é essa daqui, ó. Tá? Diagonal principal, diagonal secundária. Então, aqui vem da esquerda para a direita, a diagonal principal. Da direita para a esquerda, a diagonal secundária. Tá? Então, quando todos os elementos da diagonal principal forem igual a 1 e os demais forem 0. É uma matriz identidade. E o símbolo dessa matriz é a letra I com o número de linhas e colunas, né? Aqui, no caso da matriz, é 3 por 3, então, colocar o número 3 aqui. Nesse caso do outro exemplo, a matriz identidade é 2, de ordem 2. 2 por 2. Aqui é a especificação, né? Que em uma matriz de identidade temos que o A e J é igual a 1 para I igual a J. E A e J é igual a 0 para I diferente de J. Outro exemplo de matriz, né? Igualdade de matrizes. Quando que nós temos uma matriz igual a outra? Quando o elemento, aqui, ó, duas matrizes A e B são iguais, se somente C tem o mesmo tipo, ou seja, tem que ser da mesma ordem. 2 por 2, 3 por 3, tem que ser do mesmo tipo. E os seus elementos correspondentes são iguais. Quais são os elementos correspondentes? Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento, e assim por diante. Então, aqui, você pode ver que é igual, porque 6 dividido por 2 dá 3. A forma que está aqui é diferente, porém, o resultado é o mesmo. Significa a mesma coisa. 2 menos 1 dá 1. Elas são iguais. Essa afirmação aqui é verdadeira, tá? Essa matriz é igual a essa, só não está disposta da mesma forma. 5 vezes 1 é 5. 4 mais 2, 6. Então, essa matriz é igual a essa, tá? Aqui já não é igual. Aqui é uma matriz 2 por 3, e aqui é uma matriz, duas linhas, 3 colunas. Aqui é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, não tem igualdade nessas matrizes, porque elas não são do mesmo tipo. Não tem como ser igual, tá bom? Agora, nós vamos fazer os cálculos entre matrizes, adição e subtração. Então, dados duas matrizes, A e B, nós vamos fazer a soma dela, A mais B.
Então, como que calcula a soma das matrizes? É exatamente a mesma coisa. Você vai pegar cada elemento e somar com o seu correspondente. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento e assim por diante. Então, você vai pegar o número 3, que é o primeiro elemento, e vai somar com quem? Com o primeiro elemento da matriz B, que é o 1. Aqui, o 2, você vai somar com o correspondente dele. Qual é o correspondente dele? É o 7. O 1 aqui, o correspondente dele é o 3. Aqui, ó, o 5, o correspondente ao menos 4. Então, entra a regrinha do sinal, né? Você vai somar com um número que é negativo. Então, entra quanto eu tenho e quanto eu devo, né? Aqui, o mais entra a operação regra de sinal. Depois, na soma é quanto eu tenho e quanto eu devo. 8, você vai somar com 0. O 4, o correspondente dele é 1. E aqui também, ó, menos 2, você vai somar com o menos 1. O menos 6 com 2. E o 2 com 0. Eu coloquei bem especificado aqui para facilitar a compreensão. Tem pessoas que fazem direto, mas se você tem uma certa dificuldade, pode fazer assim, passo a passo, tá? Outra coisa, quando eu passo o exercício, lá no formulário, vocês vão colocar a resposta, mas vocês têm que treinar em casa. Então, vocês vão fazer o exercício no caderno. Vocês vão resolver o exercício no caderno de matemática e lá no formulário vocês vão colocar a resposta. Como a gente está fazendo uma aula com esse distanciamento, nós não podemos fazer os exercícios em sala de aula. Então, vocês têm que praticar onde? No caderno. Então, eu passo o exercício no formulário, vocês resolvem no caderno de matemática e a resposta é que vocês vão colocar lá a opção no formulário, para facilitar. É assim que tem que ser estudado nessa forma de afastamento que nós estamos, tá bom? Porque senão vocês não vão aprender. Simplesmente colocar a resposta lá por colocar. Tem dúvida? Nós vamos tirar as dúvidas de outra forma. Nós temos o grupo de WhatsApp e temos o e-mail. Podemos fazer a aula do Meet para tirar dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz bem especificado aqui para facilitar a compreensão. 3 mais 1 dá 4. 2 mais 7 dá 9, 1 mais 3 dá 4. Aqui, mais com menos fica menos. 5 menos 4, 1. 8 mais 0, 8. 4 mais 1, 5. Menos 2, aqui também, ó, mais com menos dá menos. Menos 2 com menos 1, você tá somando o que você deve. Então, fica menos 3. Devo 6 e tenho 2. Vou ficar devendo 4. 2 mais 0, 2. Então, o resultado da soma dessas duas matrizes é essa daqui. Outro tipo de matriz oposta de uma matriz A, que é um exemplo. Seria qualquer matriz, que eu coloquei o A como exemplo. Então, sempre que for uma matriz oposta à própria matriz, o símbolo dela vai ser um sinal de subtração na frente. Aqui, no caso, como a matriz é A, vai ser menos A. Como que é essa matriz oposta? É só você trocar o sinal dos elementos dela, tá? Se aqui é positivo, aqui na oposta vai ser negativo. Se aqui é negativo, a oposta dela vai ser positivo. Então, é sempre trocar o sinal da matriz. E a outra observação é que quando você soma a matriz com a sua oposta, vai dar uma matriz nula, que é
toda zerada, né? Zero em todos os seus elementos, que nós chamamos também de matriz nula. Subtração. A subtração é a mesma coisa que a soma, né? Você vai usar elemento com o elemento. Então, o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento. E você vai fazer isso com todos os elementos da matriz. Sempre o que está na mesma posição, tá? Então, aqui, primeiro elemento com primeiro elemento, 3 menos 2, porque é uma subtração. 10 menos 4. Então, o elemento, ele é negativo. E o menos dá continha. Então, são menos com menos. Presta atenção porque tem regra de sinal. Se errou o sinal, errou a conta. Menos 2, menos 3. 0 menos 5. 5 menos 6. Sempre o sinal e o número também é negativo, você coloca, tá bom? Menos 1. Menos 1. É menos 1, né? Aqui no caso ele é positivo. 3 menos 2, você vai calcular agora, colocar o resultado. 3 menos 2, 1. Aqui, menos com menos, entra a regra de sinal, que a gente já estudou no vídeo anterior. Menos com menos dá mais. 10 mais 4, 14. Aqui, menos com menos dá mais. Menos 2 com mais 3. Eu tenho mais do que devo, então vai ficar positivo. 1. 0 menos 5 vai ficar menos 5. E 5 menos 1, eu tenho 5 e devo 6. Vou pagar os 5 e vou ficar devendo 1. Menos 1 com menos 1, eu devo 1 e peguei emprestado mais 1. Então, eu vou ficar devendo 2. E esse é o resultado da subtração de matrizes. Eu vou dar um exemplo de uma situação problema. E eu coloquei as folhas erradas, da forma errada aqui. Desculpem, gente. Aqui, situação problema. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de venda mensais em reais dos seus 3 vendedores por produto vendido. Então, tem aqui os vendedores, os produtos da geladeira e fogão, e tem a venda de janeiro e fevereiro, tá? Cada um vendeu essa quantidade de reais de cada produto. O gerente, ele precisava saber as vendas totais do primeiro bimestre, em reais por produto vendido de cada vendedor. O que ele fez? Ele somou as duas tabelas, não é isso? Ele pegou e somou janeiro e fevereiro por cada vendedor. Fez a soma e chegou na tabela do primeiro bimestre, no total de vendas do primeiro bimestre. Ele fez uma soma de matriz, tá bom? Aí tem uma perguntinha aqui. Qual foi o melhor vendedor de geladeiras do bimestre? Foi o Paulo, né? 44 mil. Ele vendeu mais que todo mundo aqui. E o de fogão? O de fogão foi o Rodolfo, ele vendeu 24 mil em fogões. Depois, o gerente precisava saber a evolução sobre a produção de vendas de janeiro para fevereiro. Se aumentou, se diminuiu, qual foi a diferença de faturamento de janeiro e fevereiro. Aí, uma maneira de obter essas informações é calcular a diferença de dados das duas primeiras tabelas, janeiro e fevereiro. Então, vamos lá na primeira tabela.
Aqui, ó. É a diferença, ó. O Paulo, ele vendeu 23 mil em janeiro, em fevereiro ele vendeu 21 mil. Então, ele teve uma perda de 2 mil reais de um mês para o outro. O Germano, ele vendeu 27 mil em janeiro e vendeu 16 mil em fevereiro, com uma diferença de 11 mil a menos. E o Rodolfo, ele vendeu 19 mil em janeiro e 20 mil em fevereiro. Então, ele teve um acréscimo, né? Ele vendeu mais em fevereiro. Na questão dos fogões, o Paulo vendeu 12 mil em janeiro e 10 mil em fevereiro. Teve uma diferença de 2 mil para menor. O Germano vendeu 10 mil em janeiro e em fevereiro vendeu 6 mil. Uma diferença de 4 mil para menor. E o Rodolfo vendeu 15 mil em janeiro e 9 mil em fevereiro. Ele teve uma queda de 6 mil reais. Aí vem a questão, qual vendedor teve maior queda de vendas de geladeira? De janeiro para fevereiro. A gente pode ver que foi o Germano, 11 mil reais a menos, né? Então, essa aqui foi um exemplo de uma situação problema em que se usa a soma e a subtração de tabelas, né? De matrizes. É uma forma de ser utilizada no cotidiano das pessoas. Então, nós usamos muito a matrizes em tabelas e é um exemplo de uma situação problema do dia a dia para vocês se familiarizarem, tá bom? Eu vou passar alguns exercícios para fixar e qualquer dúvida nós vamos tirar no WhatsApp, nós vamos tirar no Meet ou por e-mail, tá bom? Nós vamos se falando, gente. Bons estudos.